A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa Aline Malafaia. E eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos nesse vídeo aqui fazendo aulas, pré-aulas da Escola Bíblica Dominical com base na revista da editora Betel, que esse trimestre, segundo trimestre de 2024, ela está sendo comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira, e o tema feito nesse trimestre é ordenanças bíblicas. Então aqui neste vídeo a gente procura trazer subsídios, trazer informações para que os nossos professores tenham mais recursos e junto com o auxílio do Espírito Santo de Deus eles possam estar fazendo uma aula mais robusta, mais completa para a honra e glória do nome do nosso Deus, amém? Então é isso que a gente procura fazer nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, você pode também procurar a revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel na internet. Aí você vai conseguir acompanhar conosco a lição, participar, fazer anotações. Então é só você procurar aí no Google, no site da editora Betel, que tem a revista do segundo trimestre de 2024. Nessa fase introdutória também gostaria de agradecer a nossa empresa COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que nos cede esse espaço aqui para que a gente possa fazer essa gravação desse vídeo, que Deus possa abençoar. Se você tem curiosidade de conhecer, procure nas redes sociais COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar. Hoje, meus irmãos, nós estaremos trazendo o vídeo de pré-aula da quinta lição, onde nessa lição nós vamos falar sobre a ordenança para uma vida de vigilância e oração, E essa lição é fundamental para que a gente possa entender que vigiar e orar é uma ordenança bíblica, não é uma opção, não é uma escolha, não é para fazer quando quer, quando está afim. Não, a gente precisa passar para os nossos alunos que isso aqui é uma ordenança bíblica, deve ser feito continuamente. Então é isso que nós vamos estar estudando durante toda essa lição, e precisamos entender que a vigilância ela precisa estar tão bem apresentada quanto a oração. Não podemos deixar uma em detrimento da outra, fazer uma oração e não vigiar, ou vigiar e não orar. Precisa estar junto, contínuo. As duas áreas, precisamos vigiar e precisamos estar em constante oração. É um mandamento bíblico, é uma ordenança bíblica, e nós vemos isso, nós vemos isso na vida do nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, quando fez o seu ministério terreno. Jesus continuamente vigiava e orava, vigiava e orava. Então por isso ele teve sucesso no seu ministério e ele teve êxito na sua missão, porque ele cumpriu essa ordenança. Então se o nosso mestre fez, se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez, nós também precisamos fazer para termos sucesso assim como ele teve, amém? Então guarde isso aí, destaque isso para os seus alunos. E ali, nosso comentarista ele vai trazer o que? O texto áureo, Efésios capítulo 6, versículo 18, onde a gente vai ver a Bíblia nos ensinando o quê? Que devemos orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, orar em tempo todo, continuamente. A Bíblia nos diz que a gente não tem folga para oração, não tem um momento que pode deixar de orar. A oração é sem cessar, a oração é contínua, e a gente deve entender que na oração tem a nossa súplica no Espírito Santo. Nós precisamos vigiar para continuar orando e perseverando em oração, mesmo quando as coisas não parecem estar acontecendo, mesmo quando a oração parece que não está sendo respondida ou parece que não está sendo ouvida. Nós precisamos continuar vigiando e continuar orando e perseverando. E perseverar aqui no sentido de fazer com ânimo, com voluntariedade, com disposição. Não é perseverar se arrastando, fazendo por obrigação, não.
Destaque isso para o seu aluno. Perseverar em oração é toda vez que você dobrar o joelho, você ter certeza que o Deus do céu, Ele está ouvindo a sua oração, Ele tem poder para mudar a história, Ele tem poder para responder, por mais que pareça que você está orando há muitos anos e não resolve. Toda vez que você dobra o joelho, você ora com ânimo renovado, com ânimo novo. Isso é perseverar, é isso que a Bíblia nos ensina. Perseverar é você fazer contínua oração sem desistir e sem perder o bom ânimo. Porque muitas pessoas oram, eu oro todo dia, sempre pela mesma causa, mas perde o fervor, perde a emoção, perde a voluntariedade, perde o entusiasmo. Isso também não agrada ao Senhor, porque fica parecendo que você está fazendo por obrigação, mas a Bíblia está dizendo que com toda a perseverança. Amém, meus irmãos? Então a gente precisa estar sempre orando continuamente. Destaque isso para o seu aluno. E a súplica por todos. Não suplicar só pelas minhas causas, mas a gente precisa também suplicar pelas causas dos meus irmãos. A Bíblia nos ensina a orar por nós e orar pelos nossos irmãos. Por isso ele está dizendo, a súplica por todos os santos. Então a gente entende só no texto áureo que a oração em todo tempo é com perseverança, com ânimo novo, com ânimo disposto, e é por mim e por todos os santos, todas as pessoas que a gente conhece, a gente deve interceder ao Deus do céu, ao Senhor Jesus, por essas pessoas. Então o texto áureo já traz uma grande lição para nós. Aí ele aplica, traz a verdade aplicada. Em todo tempo, o discípulo de Cristo deve orar e vigiar para não ceder às tentações enquanto espera a volta de Jesus. Então, enquanto nós estamos neste mundo, enquanto nós estamos nesta terra, a gente precisa estar o quê? Vigiando e orando para não cair nas tentações. Porque o que dá força para você fugir da tentação é a oração, mas você tem que estar vigiando para você orar e não cair nela. Deus, Ele ajuda a nos livrar, não nos deixar cair na tentação, mas você precisa vigiar e entender que aquilo que você está passando tem perigo, tem situações que é bom evitar. Então você ora para que o Senhor te dê forças para você não cair, não passar pelaquela situação, e o Senhor te dá força para não deixar você cair na tentação. Então a vigilância é muito importante. Evitem situações que vá favorecer a coisas erradas. Nós precisamos vigiar. Evite situações que vão propiciar ambientes favoráveis para o pecado. Não tente arriscar de pisar na casca da banana para ver se você vai realmente escorregar. Quem vigia, ele desvia da casca da banana para não passar e não correr o risco de tropeçar e cair. Então a tentação, quem vigia, ele passa ao largo, ele não encara para dizer, não, eu sou forte, eu oro, eu vou resistir. Não, quem está vigiando, ele foge da tentação para não correr o risco de cair. Isso é vigiar. Então, se você sabe que aquela pessoa tem perigo, que aquela situação te traz alguma situação de risco, evite. Não tente fazer e dizer, não, na hora eu consigo, na hora eu tiro, na hora eu evito, na hora eu saio, na hora eu tiro a situação de perigo e evito a situação. Eu não posso fazer isso, eu preciso evitar para que não caia na tentação. Que eu faço? Eu passo de largo. O provérbio vai nos ensinar isso, que o homem sábio, ele vê o perigo e passa de largo. O inculto, aquele que não é sábio, aquele tolo, o que ele faz? Ele acha que consegue e encara o perigo, aí acaba caindo na tentação, pecando, tendo muitos problemas, e depois para se recuperar é uma situação muito difícil. E nós precisamos fazer por isso em todo o tempo. Até quando? Até quando Jesus voltar, nos levar para o céu, e aí sim, lá a gente estará livre de toda tentação, de todo pecado. Aí você vai poder descansar e deleitar na presença do Senhor. Enquanto estamos aqui nessa terra, é luta, é vigilância, é oração, é súplica para se manter uma vida de santidade e evitar cair no pecado que luta contra nós e nos afasta da presença do Senhor. Amém? Então é isso que a gente precisa ficar atento para a honra e glória do Senhor. Ele traz como texto de referência Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 26.
Mateus capítulo 24, versículo 42, 43, 44, aonde vai dizer que a gente deve vigiar, pois não sabemos a hora que há de vir o Senhor. E aí ele ainda dá esse exemplo. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão iria chegar, o que ele ia fazer? Ele ia vigiar melhor a sua casa, ele ia colocar mais segurança, não deixaria o ladrão entrar. Mas como ele não sabe, aí ele tem que vigiar sempre para que o ladrão não consiga entrar. A mesma coisa somos nós. Nós não sabemos que dia Jesus vai voltar. Então você não tem aquela situação de eu vou dar uma escapulida um pouquinho, vou dar uma relaxada aqui e depois eu recupero e fica tudo certo. Não, porque a gente não sabe. Justamente na hora que você for dar essa relaxada, justamente na hora que você vai dar essa desviadazinha, o que acontece? Jesus voltou, pode voltar, arrebatar a sua igreja e você ficar, depois de toda uma vida cristã, por um minuto, por uma situação, você perder a salvação da sua alma por um momento de distração. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Destaque isso para o seu aluno. A volta de Cristo é uma volta repentina, rápida, piscar, abrir e fechar de olho, um piscar de olhos. Então não dá tempo para você se recuperar antes, na hora. Jesus está voltando ali, pedir perdão, vou voltar com ele. Não dá tempo. É repentino, não dá para prever, não dá. Então a gente tem que se prevenir antes, tá sempre pronto, vigilante, para quando a trombeta tocar, você está em condições de subir com o Senhor. Então é isso que ele tem que destacar aqui nesse texto de referência. E aí Mateus 26, 41, ele vai dizer: vigiai e orai para que não entrais em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O texto é claro, vigie e ore para que você não caia em tentação, porque existe uma luta interna. A nossa carne, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos instintos são pecaminosos, são da nossa natureza carnal, na nossa natureza terrena caída. Então a gente está sempre tendenciando a ir para o lado do pecado. Os instintos nos levam a fazer coisas que nos afastam de Deus, porque a nossa natureza carnal, ela é pecaminosa. As nossas emoções, as nossas sedes, as nossas atitudes, nossos instintos tendem a nos levar para fazer as coisas que agradam a carne, que traz prazer, satisfação momentânea. Mas a maioria das vezes isso vai contra a santidade de Deus. E o nosso espírito? O espírito está pronto. Foi Deus que nos deu. O espírito ele vem pronto para lutar e não entrar numa vida de tentação. Mas aí você entra nesse confronto e aí é aquela situação de uma balança. Se a carne está sendo mais alimentada, se você não ora, se você não vigia, se você não lê Bíblia, o seu espírito enfraquece, a carne fica mais forte e você tende a cair em tentação e pecar. Mas quando a gente tem essa luta e alimenta mais o espírito, lê Bíblia, jejua, ora, vigia, evita situações de pecado, na vigilância, o que acontece? A gente consegue controlar e viver uma vida em santidade, porque o nosso lado espiritual está mais forte do que o nosso lado carnal. Então é uma responsabilidade nossa. Por isso ele está dizendo, vigie e ore para que o seu espírito que está pronto esteja mais forte do que a sua carne que é inclinada para o pecado. Então é nossa responsabilidade alimentar mais o espírito, envolver os nossos pensamentos com as coisas do céu, das coisas de Deus, para que a gente consiga ter forças para evitar o pecado. Por isso é uma ordenança. Vigiar e orar é uma ordenança bíblica. O cristão não pode negligenciar essas duas práticas importantíssimas e vitais para que a gente consiga viver neste mundo, manter uma santidade e estar pronto para quando Jesus vier nos buscar. Porque se não vigiar e se não orar, você vai se contaminar com as coisas do mundo. Quando Jesus vier, você não estará lavado e remido, as suas vestes não estarão limpas e o Senhor não vai poder te levar nas bodas do Cordeiro no arrebatamento. Então, isso é fundamental ser visto. É, sim, necessário viver continuamente em vigilância, em oração. Não dá para fazer um tempo, não dá para fazer por alguns minutos, alguma parte da vida.
É do berço ao arrebatamento, precisamos estar na caminhada cristã. Desde o momento que você aceitou a Cristo, desde o momento que você se comprometeu com Cristo, que você se batizou nas águas, que você se tornou uma nova criatura, é obrigação nossa vigiar e orar e nos mantermos santos na presença do Senhor, para que quando Ele venha nos buscar, a gente consiga ser arrebatado com Ele, para a honra e glória do Senhor, amém? Então destaque isso para os seus alunos. E aí, a gente tem que entender o seguinte, o capítulo 1, ele vai falar sobre o perigo da falta de vigilância, porque põe tudo a perder. Ou seja, você pode ter tido uma vida linda durante muitos anos como cristão, mas se em alguma situação você largou a vigilância e caiu no pecado, estragou toda a sua caminhada. Lembra da esposa de Ló? Ela também andava com Ló, ela vivia com Ló, Deus também enviou o anjo para salvar ela daquela cidade de Sodoma e Gomorra. Foram juntos, caminharam juntos, fugiram juntos, mas por um deslize dela, na hora de sair, ela olhou para trás, teve saudade daquela prática, daquelas situações, ela perdeu a sua salvação, virou uma estátua de sal por uma atitude errada. Então sim, mesmo, um erro faz perder tudo, faz estragar tudo e faz a gente jogar toda uma história na lata do lixo e perder a salvação da nossa alma. Então a gente não tem margem para erro, a gente precisa ser vigilante e orar para não cair na prática do pecado, na vivência do pecado, para não ficar de fora na hora que o Senhor vier nos buscar. Então temos que vigiar e orar para não pôr tudo a perder. E o nosso comentarista ele vai dizer que a vigilância ela evita que calamidades destrutivas atinjam a nossa vida e que a gente negue ou abandone a Cristo ou caia em pecado. Olha que coisa interessante. A vigilância evita essas situações, mesmo. Às vezes você vai conversar com pessoas que são cristãs, que caíram em pecado, em adultério, na fornicação, no roubo, seja em qual área for, a pessoa vai dizer assim, poxa, se eu não tivesse ido naquele lugar, se eu não tivesse ficado naquela situação, eu não tinha pecado, eu não tinha feito, porque faltou a vigilância, a pessoa cedeu, se deixou ficar numa situação perigosa e pagou para ver e caiu. É aquela história que eu falei, ele pisou propositalmente na casca da banana para ver se ia fazer escorregar ou não, para ver se era verdade ou não. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos vigiar. Para quê? Para que calamidades não nos atinjam, para que a gente não entre na apostasia, não negue a Cristo, não caia no pecado. Isso a gente precisa estar atento, porque vigilância no original é estar acordado, estar alerta, não, ter total atenção. Tudo isso é vigilância. Para quê? Para não cair na tentação, para não pecar, para não ter prazer no pecado, começar a deixar a mente cauterizar e viver na prática do pecado que nos afasta de Cristo, achando que está tudo bem, quando Jesus vier a gente fica de fora. É isso que a gente precisa entender, meu. Muitas pessoas deixaram de vigiar, vivem numa situação de pecado, criam na sua mente artifícios para tentar apaziguar a consciência e dizer que está tudo bem e acabam passando por lutas, por dificuldades que o pecado gera e se não se arrepender, não se consertar, acabarão perdendo a salvação da sua alma. Então não adianta ser crente muito tempo, não adianta ter uma história linda durante muito tempo, se no final dá errado, você vai se perder do mesmo jeito. Destaque isso para o seu aluno. Lembra de Saul? Quando Saul começou, Saul era temente ao Senhor, Saul era humilde, Saul tinha Deus como referência, Saul tinha Samuel como referência, ele vivia conforme Samuel falava. Foi passando os anos, ele foi relaxando, ele foi dando ouvido ao seu ego, à sua vontade, e no final da sua trajetória, Saul se desviou completamente do Senhor e começou a fazer coisas abomináveis aos olhos de Deus e abomináveis aos seus próprios olhos de Saul quando ele estava bem. Então esse é o perigo de não vigiar. Aos nossos olhos, enquanto a gente está numa vida cristã ok, vigiando e orando, a gente
não aceita aquela prática, a gente diz que aquilo é errado, a gente é contra o pecado, mas só que conforme vai passando o tempo e você vai cedendo e se afastando de Deus, aquilo que você mesmo dizia que era errado, agora você mesmo diz que dá para fazer, que não tem problema nenhum. E esse é o grande perigo de não vigiar e de não orar e se afastar da presença do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. A vigilância é fundamental para que a gente não caia nessas situações de calamidade, de evitar de cair na apostasia e cair na prática do pecado que afasta a gente de Deus. E aí o tópico 1.1, ele vai falar: vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha que interessante. A vigilância vê a tentação chegar. A oração dá força para resistir a ela. Olha que interessante. A vigilância você consegue prever, você consegue ver antes daquilo chegar e se preparar em oração para vencer. Olha que coisa interessante. É igual uma sentinela de um quartel, de uma cidade. Ele ficava lá em cima da muralha olhando toda a volta. Tudo que ele podia olhar, ele estava vendo. Quando o inimigo se aproximava lá longe, alguma coisa aparecia lá longe ao horizonte, assim, bem distante, ele já dava o alerta. Então já se preparava toda uma estratégia de defesa para que, se aquilo que ele viu fosse realmente um inimigo, aquilo a gente já tinha condições de se defender antes do inimigo atacar. Essa é a função da vigilância. Então eu não vou esperar o inimigo chegar, se apresentar suas armas para eu correr para a defesa. Não vai dar tempo, eu vou acabar perdendo, vou acabar sendo destruído. Por isso a importância da vigilância. Ela vai me avisar que o perigo está chegando. Vigie, não entre nessa situação, não faça acordo, não vá por aí, cuidado com os ambientes que você anda, cuidado com as pessoas que você conversa, olha esse ambiente, olha onde você está indo, olha que situação é essa. A vigilância vai te prevenir antes. Para quê? Para que na oração você consiga: não me dá força para eu não ir, me dá livramento para não acontecer, me dá estratégia para sair dessa situação. Então é isso que é importante. Aqui o nosso comentarista ele vai falar: não adianta você conhecer Bíblia se não vigia, não adianta você ter estudos, teologia se você não vigia, não adianta você ter uma vida cristã de 30, 50 anos se você não vigia. Então a gente precisa ter muito esse entendimento, meu. O exército poderia ser o melhor que fosse, mas se ele for pego desprevenido, ele perde a batalha como o pior exército que existe. Quantas vezes Israel venceu batalhas porque pegou o inimigo despercebido, porque pegou o inimigo distraído? Daquela vez que Davi conseguiu recuperar o povo que foi levado dele quando ele estava na cidade de Ziclac, a Bíblia vai dizer que o inimigo estava festejando, estava dançando, estava comendo e bebendo, comemorando que tinha pego as coisas de Davi, e não vigiou para o contra-ataque que Davi ia fazer. O que aconteceu? Davi pegou eles desprevenidos, matou todos os inimigos, buscou tudo que tinha sido levado e ainda levou as coisas dele junto. Por quê? Pegou eles distraídos, eles não vigiaram até o final. E muitas das vezes nós cristãos também é assim. Você ora, você vigia uma vez, você ora, você vigia duas, aí a coisa aliviou, você venceu uma batalha, você arreia as guardas, arreia as armas. Aí o inimigo te pega justamente na hora que você está desprevenido, porque não dá tempo de você montar uma estratégia de oração, uma estratégia de defesa. Te pegou desprevenido. Então a vigilância é justamente para não te pegar desprevenido, porque aí sim, quando você vigia, aí você ora, com a oração você tem forças para resistir, o Senhor te dá vitória, você tem o livramento daquela tentação. O nosso comentarista ainda diz: não adianta você viver 24 horas de oração, mas quando você se levanta da oração, você murmura, você fala mal, você xinga, você mente, coisas que entristecem o Espírito Santo. Então o que acontece? Você acaba
se enfraquecendo e se desprevenindo. Por isso a vigilância eu estou em oração e vivo uma santidade. Estou em oração, vivo na santidade. Para quê? Para que o meu espírito que está pronto esteja sempre forte para resistir à tentação. Então eu preciso a cada dia me santificar mais, fazer mais as obras do Espírito. Para quê? Para ter força para resistir contra as astutas ciladas do inimigo e resistir às tentações, para que Deus me dê força para que eu não caia nas tentações. Amém? Então destaque isso para os seus alunos. Amém? Então vamos lá, vamos avançar, capítulo 1.2. Vigiai, porque o adversário busca a quem possa tragar, né? Nosso comentarista vai destacar aquilo que Paulo fala lá em Efésios. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o que acontece? Primeira coisa para entender aqui é o seguinte, que nossa luta não é contra o nosso irmão da esquerda e da direita, mas contra essas hostes, é no mundo espiritual. E se é uma luta no mundo espiritual, você não pode usar armamento terreno. Se a luta é no mundo espiritual, você tem que usar armamentos espirituais. E aí é que mora o perigo, porque muitas pessoas entram e tentam resolver problemas espirituais com estratégias terrenas, com armas terrenas. E aí a pessoa diz, não, quando a tentação chegar, eu entro no meu carro e vou embora. Quando aparecer aquela situação perigosa, eu viro as costas e vou embora. Não é assim que se vence a tentação. Se vence ela com as armas espirituais. E aí é lá o que fala em Efésios, capítulo 6, versículo 13 e 18 em diante. As armaduras de Deus. As armas espirituais é o capacete da salvação, a espada da justiça, a espada da oração, o escudo da fé, né? A couraça da verdade, aquilo ali que você usa, o calçado do evangelho da paz, é você se estruturar na oração, no jejum, para você ter uma armadura para lutar uma guerra. Não dá para lutar uma guerra espiritual com armas terrenas ou lutar uma guerra espiritual de peito aberto. Ninguém vai para uma guerra sem uma armadura, sem uma indumentária, sem uma roupa adequada. Você não vê soldados lutando uma guerra sem roupa, sem armadura, sem espada, sem escudo, sem nada, não adianta. Você precisa ter para poder se defender e ter chance de guerrear, senão você vira uma presa fácil. Sem armadura não dá. Então a gente tem que destacar para o nosso aluno, o adversário, ele está sempre pronto a tragar alguém. Ele não dorme, ele também não fica esperando, não, esse aí eu não vou mexer não. Ele está buscando sempre alguém que possa dragar, ele está buscando sempre alguém para pegar. Se você distrair, se você não estiver pronto, se você não estiver atento, o que acontece? Você cai nessa tentação. O inimigo, ele não tem pressa. Ele é astuto, ele tem contínua vigilância ali para ver se pega você num ponto desprevenido. Ele está astuto, ele está sempre procurando alguém para dragar. Não despreze, não menospreze as astutas ciladas do inimigo. Não menospreze os seus ardis, as suas estratégias. O inimigo, ele quer te destruir, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir tudo que você tem, quer te levar para o inferno. O foco dele é esse, ele não alivia para ninguém. Ele não tem ética, ele não vê idade, ele não vê sexo, ele não vê nada. Ele quer dragar qualquer um que esteja no seu caminho e der a brecha. Então a gente precisa destacar isso para o nosso aluno. Vigia em todas as áreas, vigia, porque ele é astuto, as ciladas dele são sutis e ele atinge qualquer área, ele busca qualquer situação para dragar. Então a gente tem que fechar as portas como? Com a armadura, focar focado nas armas celestiais, naquilo que Deus tem, para que o Senhor nos dê força para resistir e Ele fuja de nós. Por isso a Bíblia vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Mas a gente precisa sujeitar a Deus. O que é? Ser humilde, buscar o Senhor em oração, dizer para Deus: Senhor, sem ti eu não consigo, reveste-me do teu poder, reveste-me do teu Espírito Santo, que eu sozinho não vou conseguir vencer, se eu sozinho não vou conseguir fazer, eu preciso de ti, eu me sujeito, eu sou humilde diante do Senhor e dizer que não tenho como resolver, não tenho como lutar essa guerra, se Ele não for comigo, se não for com as armas de Deus, se Ele não for na minha frente, se o Espírito Santo não me revestir. Então destaque isso para o seu aluno. E a guerra é constante, não caia na ilusão de achar que o inimigo levantou bandeira branca. Não, com esse aí eu não mexo, com esse aí eu estou tranquilo, esse estou com a bandeira branca. Não tem trégua nessa batalha. Ele fica 24 horas buscando alguém para dragar. Então nós temos que vigiar 24 horas também para estar prevenido, e quando ele tentar alguma coisa, você já está lá na frente, preparado para se defender e resistir ao diabo, para que ele fuja de nós envergonhado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então destaque isso para o seu aluno. E aí o nosso comentarista ainda vai dizer assim, que Jesus, ele faz uma conclamação geral à nossa vida cristã para vigiar. Por quê? Porque o diabo sempre está à espreita como um leão faminto, e os falsos mestres como lobo feroz. Por que a gente precisa vigiar? Para que a volta do Senhor não nos apanhe de surpresa, e também porque a gente tem uma tendência natural a dormir enquanto devíamos estar orando. Por isso Jesus insistiu em dizer: vigiai e orai. Olha que coisa. A gente tem uma tendência a relaxar porque a gente não está vendo o perigo. Esse é o problema. Só que o perigo está ao nosso derredor, o inimigo está bramando como um leão, mas muitas das vezes ele não se apresenta visivelmente. Ele vai minando, ele vai usando suas estratégias, seus ardis, as pessoas que vivem sob a sua comando. Ele vai preparando um cenário, ele não tem pressa para dar o bote. Ele prepara o cenário devagarinho, aí você acha que está tranquilo, você dá um passo, você dá outro passo, quando vê ele fecha a armadilha em cima de você. Então você não pode dar esse primeiro passo. Lembra quando a gente colocava um alçapão para pegar passarinho? O que a pessoa faz? Ela faz uma armadilha ali, bota um pedacinho de madeira, e o passarinho vai subindo ali, ele dá um passo, não acontece nada, ele dá 2 passos, não acontece nada, e ele está vendo o alpiste lá no final. É aquilo que ele está buscando, aquele prazer daquela comida, mas aquela comida está lá dentro da armadilha, e ele vai dando um passo, ele vai dando outro passo, conforme ele vai chegando pertinho, o peso do seu corpo faz aquela madeira descer. Quando aquela madeirinha desce, fecha a caçapa em cima dele, a armadilha fecha, e aí ele fica lá dentro com a comida que ele queria, mas agora ele está preso, perde a sua liberdade e não consegue voltar mais. Exatamente isso que o inimigo faz. Ele é astuto, ele monta o cenário, não acontece nada na primeira, não acontece nada na segunda, não acontece nada na terceira, você relaxa, acha que está dominando a situação, quando você vê, ele fechou a porta, você está preso nas astutas ciladas do inimigo, no pecado enraizado, e aí não consegue mais fugir. Está lá com o pecado lá dentro, mas vive preso, perdeu a liberdade, assim como aconteceu com o passarinho, porque ele não vigiou de saber que se ele continuasse andando ali, aquela prisão iria vir sobre ele. Então muitas das vezes a gente tem que ter esse cuidado. O inimigo não tem pressa para te prender. Destaque isso para o seu aluno. Muitas das vezes as pessoas vivem no pecado, caem na tentação, porque faz uma vez não aconteceu nada, faz 2 vezes não aconteceu nada, e aí quando ele vai ver na terceira vez acontece, a porta fecha, ele não consegue fugir, e ele fica preso no pecado, sofrendo nas astutas ciladas do inimigo. Por isso ele está dizendo: vigiai e orai sempre, para que você não se distraia na hora que tem que vigiar. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. Capítulo 1.3: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Aí ele vai usar o texto que nós lemos lá. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Claro, se o cara marcasse horário, você ia ficar lá no portão tomando conta, o ladrão não ia entrar.
Geralmente, o ladrão, ele procura situações que não tragam dificuldade para ele. O ladrão, ele não é valente para encarar o dono da casa. Geralmente o ladrão, ele procura uma situação de conforto para ele, que não tenha resistência, que tenha facilidade para ele entrar, roubar, minar e vir embora. Então, é o que está falando, quando você está vigiando, ele não quer ter trabalho para te vencer, ele quer te pegar distraído. Se você vigia e ora, ele passa, ele foge. Como a Bíblia diz, você está cumprindo o mandamento, se sujeitando a Deus, você resiste a ele foge, ele não encara. Mas se você está distraído, ele vem de mansinho, entra lá, mina, você nem viu, levou tudo. E é isso que a gente tem que ficar atento. E nesse momento, agora Jesus já está falando sobre a própria vinda dele. Porque ele vai vir sem saber o dia, nem saber a hora. Vai precisar estar pronto para poder, quando a trombeta tocar, você subir. Aí aquela passagem das 5 virgens loucas e das 5 virgens sábias. O que as 5 sábias fizeram? Levaram azeite na sua lamparina e levou azeite reserva, porque não sabia a hora que ele ia vir, se não daria tempo daquele azeite queimar todo e ela ia acabar. Então veja que interessante, que todas elas dormiram. A Bíblia diz que elas caíram no sono às 10, mas quando deu meia-noite que o noivo chamou, as que tinham azeite na lamparina conseguiram acender e ver o noivo. E as que não tinham, o que elas fizeram? Foram lá tentar comprar na hora. Aí o noivo chegou, abriu a porta, entrou. Quando elas voltaram com o azeite comprado, aí o noivo falou: agora eu não conheço mais vocês, já fechei a porta. E esse que é o problema. A gente não sabe a hora que ele vai vir. Então a gente precisa estar sempre vigiando com azeite e reserva, sempre tomando conta, porque é um abrir e um fechar, piscar de olho. Não dá tempo de se consertar na hora, não dá tempo de comprar o azeite na hora, não dá tempo de se arrumar na hora, meu. Isso que a gente precisa entender, então já tem que estar pronto sempre, né? A gente que passou por quartel, porque já teve na vida militar, as pessoas sabiam que, nós estamos em prontidão, a qualquer momento pode ter um acionamento para atividade. Então o que a pessoa fazia? Para não ser pega de surpresa, ela já dormia com o uniforme, já dormia pronta, porque se tocasse o sirene, ela já estava pronta para só pular da cama e ir. Agora aqueles que tentavam se arrumar na hora, o que acontecia? Sempre dava problema, caía, não conseguia calçar o coturno, não conseguia calçar, vestir a roupa rápido, aí acabava sendo punido, porque não estavam prontos, mas já estava avisado. Você fique atento que pode ser que tenha um acionamento. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui para nós. Fique atento, porque de um minuto para o outro o Senhor vem, busca sua igreja e às vezes a gente fica por um detalhe, por uma sujeira, por um pouquinho de azeite que faltou. Então é isso que nós temos que entender. Veja que todas elas eram virgens, todas elas estavam no local certo, todas elas estavam esperando o noivo, mas por um detalhe, 5 levaram azeite reserva e 5 não. Quando o azeite atual acabou, ela teve que ir lá comprar outro. No que ela teve que ir lá comprar o outro, o noivo chegou e quando elas voltaram não deixou entrar. Um detalhe fez toda a diferença e 5 ficaram de fora. Isso é que a gente precisa entender. Um detalhe faz toda a diferença. Por isso a gente precisa vigiar e orar sempre. Por isso ele deu o exemplo do pai de família. Se soubesse a hora que o ladrão viria, ele ia ficar acordado esperando no portão, não ia deixar o ladrão entrar. Então assim a gente precisa entender que a vigilância é fundamental, é o estado de equilíbrio da vida cristã. A vigilância é uma vida cristã equilibrada, é o crente que vigia. A gente precisa ficar atento a isso. Entenda que vigilância não é fazer tudo que dá vontade. Não é adiantar ser exímio. Olha, não adianta ser exímio no que faz. Fazer obras gigantescas, abençoar a pessoa, cuidar do rebanho de Deus, ser reconhecido pelo trabalho e não estar vigilante com azeite na lamparina quando Jesus chegar.
Aqui ele está falando que não adianta você ser aplaudido por homens, não adianta você estar com a consciência sua tranquila, não adianta os homens te aplaudir, não adianta aqueles que estão à sua volta dizer que você está tudo bem, que está tudo certo, se naquele grande dia o noivo chegar e você não tiver azeite na lamparina. Isso que ele está falando para nós. Muitas pessoas caem nesse erro. Eu estou tranquilo, o pastor não fala nada contra mim, os irmãos da oração não falam nada contra mim, a minha vida está muito boa, mas eu tenho um pecado escondidinho que ninguém vê, mas o Senhor vê. E aí quando ele vier buscar a sua igreja, ele vai procurar você. Você não tem azeite na lamparina porque está vivendo no erro, e aí acaba ficando, porque quando ele soar a trombeta, você não estava pronto para recebê-lo. É isso que a gente precisa entender. Não adianta, não são os homens que vão dar o aval para você subir. Não são os aplausos dos homens que vão dizer que você está pronto para subir. Não são os aplausos dos homens que vão dizer que você está pronto para subir. É o noivo que escolhe a noiva. É o noivo que sabe onde a noiva está e como ele quer buscar a sua noiva. Não são os homens, não é você que decide. Então temos que ficar atentos, porque ele vai chegar de forma despercebida, de forma inesperada, de forma implanejável, de forma inapercebível, para que você seja pego de surpresa. Se tiver com azeite na lamparina, vai subir. Se não tiver, ele vai fechar a porta e você vai ficar sem a salvação. E aí vai ser triste a caminhada, assim como foi dessas 5 virgens loucas que não se prepararam e não levaram azeite na reserva para as suas lamparinas. Então destaque isso para o seu aluno. E agora a gente vai para o capítulo 2, que ele vai falar agora sobre a oração. A ordenança é vigiar e orar. Agora a gente falou muito sobre vigilância e agora nós vamos falar sobre a obrigação de orar, sobre a importância da oração, né? Então, primeira coisa que ele vai dizer é que os judeus, eles tinham um cuidado muito grande, eles queriam aprender a se relacionar com Deus e aprender a conversar com Deus. Por isso, eles foram em Jesus e entenderam que Jesus era a pessoa certa, porque Jesus tinha comunhão com o Pai. Ele e o Pai eram um. Então, eles viram que Jesus poderia ensiná-los a orar. Então eles foram buscar em Jesus, e Jesus realmente ensinou a orar, e a oração que Jesus mandou, a oração do Pai Nosso, é a oração modelo, para que a gente entenda tudo que a gente precisa falar na oração, e tudo que a gente precisa colocar para Deus, a forma que a gente precisa fazer, porque a gente tem que orar com base neste modelo. Então Jesus está mostrando para nós aqui que a oração ela tem que ter adoração, ela tem que revelar a soberania de Deus, a dependência de Deus, o condicionamento, o livramento e a exaltação. O que ele fez? Ele vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele inicia a oração adorando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Depois ele vai dizer: venha o teu reino, seja feito na tua vontade, tanto na terra como no céu. Ele está destacando a soberania do Pai, que Ele é soberano na terra, no céu, embaixo da terra, tudo pertence a Ele, tudo é dele, tudo é por Ele. Então na oração a gente precisa reconhecer em Cristo a soberania do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, está demonstrando que nós somos totalmente dependentes de Deus. Sem Ele a gente nada pode fazer. Por isso Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Tudo isso está na oração modelo. Depois ele vai dizer: perdoa, Pai, como nós perdoamos. Olha o condicionamento. Agora Jesus está falando: olha, se eu perdoo, eu posso pedir ao Pai que me perdoe. Se você não perdoa, o Pai também não pode te perdoar. É um condicionamento. Está diretamente aqui, está diretamente ligado às suas atitudes. Você costuma perdoar? Você tem facilidade em perdoar? Então o Pai também terá facilidade em te perdoar, condicional. Então a gente tem que entender isso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus nos dá o livramento. A gente vigia, a gente ora, e o Senhor olha esse nosso esforço, recompensa esse nosso cuidado, nos dando a força
para sair e nos dar o livramento, o escape do laço do passarinheiro. Mas isso ele dá para aqueles que vigiam e oram constantemente. Então é Deus que me livra da tentação, mas Ele não me livra de qualquer maneira, eu tenho que fazer a minha parte. Então eu não posso olhar isso aqui e dizer, não, eu vou viver de qualquer maneira, que na hora certa Deus vai me tirar. Não, porque aqui está dizendo que Deus é que não me deixa cair em tentação, mas Deus, olha, só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então Ele só vai te livrar se você estiver fazendo a sua parte, na oração, na santificação, buscando se livrar, buscando não ficar na aparência do mal, nas coisas erradas. Aí o Senhor vem e nos dá o livramento. E aí aqui no final Ele exalta o poder do Senhor, dizendo, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então esses elementos, adoração, dependência, soberania, condicionamento, livramento e exaltação, é o modelo que a gente precisa ter para as nossas orações. Então o que acontece? Você faça a sua oração com o que você tem, da sua forma, mas tendo isso aqui como espinha. Então você comece dizendo que só o Senhor é Deus, comece a adorá-lo em espírito e em verdade. Depois você coloca os seus pedidos, você coloca a sua situação, exalte ao Senhor, libere perdão àqueles que estão te maltratando. Faça esse modelo de oração para que a sua oração ela possa ser ouvida, ela possa ser eficaz. Então o modelo é aqui. Para que Jesus fez isso? Para que a gente não se perca na oração em vãs repetições, fique com orações enormes de 1, 2, 3 horas orando, falando nada com coisa nenhuma, só repetindo, assim como os fariseus faziam. Os fariseus, eles iam para a casa das viúvas e eles começavam a orar e ficar falando um monte de coisa repetitiva o tempo todo. Para quê? Para que o tempo passasse, desse a hora do almoço, desse a hora do lanche, eles comessem lá e fossem embora e não resolvia nada. Então Jesus está falando, a oração ela precisa ser objetiva e eficaz. Esse é o modelo. Não cai em vãs repetições, porque o Senhor já sabe o que tu vai pedir, o Senhor já sabe, Ele é soberano. Mas as pessoas acham que vão ganhar mais favores de Deus se fazer orações longas, um tempão, falando, em coisas que não vão resolver. Então seja eficiente e objetivo como a oração do Pai Nosso. Depois Jesus está nos mostrando que a oração ela tem que ser atemporal. Ela vai servir desde naquela época, sempre, até Jesus voltar. A oração do Pai Nosso será sempre o modelo. Então tenha sempre ela como estrutura para as suas orações e súplicas diante do Senhor. Aí capítulo 2.2, oração em secreto. Então aqui Jesus vai nos ensinar, quando você for orar, não faz como o fariseu, aparecer para todo mundo, ficar orando para todo mundo ver. Não, meu, oração em secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, tem o teu a sós com Deus. É claro que a gente na igreja ora de forma coletiva, todo mundo junto, isso também faz parte, orar também junto, também faz parte sim, que o povo se reunia para orar. Eles estavam reunidos no cenáculo em oração, em jejum junto, e aí foi revestido de poder. Oração coletiva na igreja, no templo, é fundamental também. Nós vimos na lição passada, na terceira lição, a importância de estarmos congregados para orar em grupo, para orar em povo, porque a oração de um justo pode muito seus efeitos, se toda a congregação estiver junto, pode muito mais. A oração que levou Pedro foi uma oração coletiva. A igreja fazia contínua oração por Pedro e ele foi livre da prisão de forma sobrenatural. Então a gente entende que a oração coletiva também é importante, mas todos nós temos situações que tem que ter o íntimo com o Pai. E não dá para falar para outras pessoas. A Ana, lá no templo, ela orava tão íntimo com o Senhor, tamanha forma que ela não falava nem palavras, seus lábios só se movimentavam, a ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. Porque ela tinha uma intimidade, uma secreta ali com Deus, era tamanha a sua dor no fundo da sua alma, que ela só tinha como conversar com o Pai que entende, não julga, ouve sem julgar a gente. Isso é que é interessante. Precisamos ter o a sós com Deus para que Ele possa ouvir as nossas particularidades.
Por isso Jesus falou, entra em secreto, fecha a tua porta, que o Pai que está nos céus vai ouvir e recompensar e responder as tuas orações. Então destaque isso para os seus alunos. Aí há o horário. Não, meu irmão, não tem horário. Horário é a hora que você puder fazer de melhor forma, fazer um momento de adoração, de devocional a Deus. Pode ser de madrugada, pode ser na hora do café da manhã, no almoço, na tarde. Aí você vai ver o melhor momento, né? Geralmente na madrugada é um momento mais tranquilo. O Senhor ama aqueles que o buscam na madrugada, porque já é um sacrifício maior. Você abre mão do seu sono. A madrugada é bom, que geralmente a casa está mais sossegada, o ambiente está mais quieto, aí você consegue se concentrar melhor com o Pai, aquele ambiente está mais tranquilo, não te distrai. Então geralmente na madrugada é melhor, mas você que separe o seu momento de a sós com Deus e tenha contínua oração com Ele. A oração é em secreto, porque nem tudo a gente fala para que as pessoas possam ouvir. Então por isso tem que ser oração em secreto. E aí depois ele ainda vai dizer que a oração precisa ser feita com um coração quebrantado e um espírito humilde, que se vazia de si mesmo para ser enchido da vontade do Pai. Aqui é um ponto fundamental. Lá no Pai Nosso a gente falou de reconhecer o quê? A dependência. Dá-nos o nosso pão de hoje, o pão de cada dia nos dai hoje. Dependência de Deus. Então quando você for orar, você precisa entender, Deus é soberano. Você não pode chegar na oração e colocar Deus na parede, querer cobrar as coisas. Não, Ele é soberano, é Ele que faz, Ele que sabe, Ele que tem todo o poder. Nós precisamos entender que Ele é soberano a nós. É Ele que manda, as vontades dEle é que prevalece. Então não adianta você querer obrigar e fazer e acontecer em oração. Se tu não me der, eu não faço. Se tu não me der, eu não falo aquilo. Eu não faço mais isso. Muitas pessoas fazem isso com Deus. Ele entra em oração e diz, se o Senhor não me der isso, não resolver essa situação, eu não volto mais lá, eu não faço mais isso, eu não prego mais. Não está funcionando. Você está exaltado e o Senhor resiste ao soberbo, aos exaltados. A soberba, a prepotência, ela precede a ruína. Então se você ora assim, não vai dar certo. Já lembra lá do fariseu e do publicano. Eles sobem ao templo para orar e o fariseu bate no peito. Eu faço jejum, eu oro, eu isso, eu aquilo. Toda vez que coloca o eu, você já está com um grande problema diante de Deus, porque o eu não resolve nada. Quem faz é Ele, é por Ele, é para Ele, são todas as coisas. Reconheça a soberania de Deus. Seja humilde na presença do Senhor. Humilhe-se diante da potente mão de Deus. Se sujeite ao Senhor para que Ele possa ouvir as suas orações. O próprio Senhor Jesus nos garante isso na oração do Pai Nosso. Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, me dá hoje, Senhor. Porque sem Ti, se Tu não me der, se Tu não fizer, eu não consigo nada. Então, todas as minhas petições, todas as minhas súplicas, elas precisam estar submetidas à vontade do Pai. Veja que Jesus pede o que quer, pede aquilo que está precisando, mas no final ele diz, seja feita a tua vontade. Tu és soberano, Pai, Tu está nos céus, Tu é que manda. Jesus está falando para ele, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Ele sabia que ia sofrer, que ele estava com medo, ele estava triste, ele não queria passar pelaquela situação, ele queria que Deus pudesse, se fosse possível, livrar daquela situação, mas o Senhor falou, não é da minha vontade que tu passes. Então ele diz, seja feita a tua vontade. E aí o Pai vai e permite que ele passe por tudo aquilo, e o Senhor sai dali vitorioso, transformado, glorificado, exaltado, nome sobre acima de todo nome, porque ele fez a vontade do Pai, mas ele pediu se submetendo. Então é isso que a gente precisa fazer. Nós temos necessidade, nós temos luta, nós temos vontades, mas eu preciso entender que a vontade do Pai ela é boa, perfeita e agradável, e ela tem que ser soberana a mim. Se a minha vontade se alinhar com a do Pai, graças a Deus o Senhor concede aquilo que tu está pedindo, porque o Senhor tem prazer em abençoar, em prazer em nos ajudar. Nós vamos falar mais lá na frente, mas eu gosto de trazer logo um exemplo, é de Salomão.
Veja que Salomão ele pede reconhecendo: Senhor, sem ti eu não consigo guiar esse povo. Olha que meu pai guiou, meu pai tinha experiência, eu não tenho, eu sou um novo menino e o reino está nas minhas mãos. Então me dá a tua sabedoria para que eu possa guiar esse povo. Então ele está se submetendo à soberania do Pai. Ele está dizendo: sem ti eu não consigo fazer. E aí o que Deus faz? Deus dá o coração sábio a ele, e além disso ainda acrescenta muito mais coisas que ele nem pediu, porque ele se submeteu, ele foi humilde na presença do Senhor. O Senhor se agradou da sinceridade do coração dele, da sua humildade, e concedeu aquilo que ele pediu e muito mais além do que ele nem tinha pedido, para a honra e glória do Pai. E aí 2.3, os vários aspectos da oração. O Senhor quer ouvir da nossa boca o que queremos. Primeira coisa que a gente entende na oração é que nós precisamos verbalizar, falar para o Pai que a gente precisa daquela situação. O que está te afligindo, o que você precisa, você tem que falar. Veja que Jesus olha para o cego e diz: o que queres que eu te faça? Ora, todo mundo está vendo que ele é cego, todo mundo está vendo que ele tem problema. Jesus também estava vendo. Mas ele precisou verbalizar e dizer: Senhor, que eu quero que veja. Porque quando ele pede para enxergar para Jesus, ele está reconhecendo que Jesus tem poder para dar a visão a ele. Ele não chega para Jesus e diz: faz aí o que o senhor puder. Não, ele reconhece que Jesus é a única solução que ele tinha. Porque o problema dele, não havia outro que pudesse resolver se não fosse Jesus. Então por isso Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu veja, porque ele lá dentro ele sabia: esse homem tem poder de fazer eu ver de novo. Então ele diz para Jesus que eu veja. Então a gente precisa destacar isso para os nossos alunos. Aqui ele já vai destacar também na situação de Salomão, como nós já falamos, né? E a gente entende que a oração tem vários aspectos. Pode ser oração para prega, pode ser oração para súplica, oração para suportar uma situação, oração para se consagrar, oração para interceder, para confessar, para agradecer e para adorar. Então você precisa entender o que você quer pedir, o que você quer fazer em adoração, na sua oração com Deus, né? E aqui que a gente vai entender o que? Eu quero dar culto em ação de graça, eu vou agradecer o Senhor, eu vou fazer uma oração de consagração, de entrega, de agradecimento. Eu estou com uma causa na justiça, eu vou pedir, eu vou suplicar. Então as nossas orações elas precisam ser bem específicas e bem direcionadas, com propósito, né? Defina o que você quer naquela oração. Então você já coloca o foco. Nessa oração nós vamos orar pelos enfermos. Então nós vamos focar a oração para cura dos enfermos. Nessa oração nós vamos orar por portas de emprego. Então nós vamos focar o nosso pedido. Lembra que o cego, ele não chega para Jesus e diz: pô, Jesus, eu preciso ter um salário, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, ele focou no problema principal, no que não tinha jeito. Ele focou naquilo ali: eu quero ver. Então ele fez uma oração para a sua cura, para a sua transformação. E ele viu. Ou ele tinha outras situações, com certeza ele não tinha muito dinheiro, não tinha trabalho, não tinha nada. Mas ele focou na oração para quê? Que eu quero que eu veja. Ele não ficou rodando, pedindo um monte de coisa. Específico, propósito, final, né? Finalidade, oração específica, oração com propósito. Então guarde isso, destaque isso para o seu aluno. A gente precisa entender que a gente precisa ter esse tipo de foco. O que eu estou precisando agora que eu estou buscando em oração? Ah, mas eu preciso de um monte de coisa. Sim, mas você foca a sua oração naquele ponto principal. Sempre tem uma coisa que a gente está mais ansioso, que a gente está com mais necessidade do que outra. Você pode pedir tudo? Pode, mas geralmente na oração, quando você tem um foco, um propósito, ela tem mais eficiência. É uma oração que atinge o alvo de forma mais correta. Então destaque isso para o seu aluno, para a honra e glória do Senhor. E a gente caminha para o final, capítulo 3, a dedicação à oração, né?
Então a gente vigia, a gente ora e lembra lá o que falou? Perseverança. Perseverança é dedicar numa atitude, numa situação. Então a gente precisa ter isso em mente. Eu tenho que me dedicar a essa situação que eu estou buscando. Então o que eu estou fazendo? Eu vou orar perseverantemente, me dedicar à oração para que eu possa receber essa bênção que o Senhor tem para a minha vida. Então dedique-se à oração para que a gente possa entender nesta aula que é fundamental você perseverar. Dedicação, por isso a Bíblia vai dizer oração sem cessar, em todo o tempo, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo em oração. Aí ele vai dizer que a oração é o oxigênio da alma que mantém o vigor da vida espiritual. A oração é a chave, ou seja, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu converso, eu me desenvolvo a minha intimidade com Deus, eu vou tendo mais tempo com Ele, eu vou tendo mais sensibilidade à sua voz, eu vou conhecendo mais ainda Ele que está comigo, para que eu possa estar com a minha vida sempre melhor. Então, os grandes homens de Deus, que tiveram grandes momentos com Deus, eles viviam sempre dedicados à sua oração, para que Deus pudesse estar trabalhando na vida deles. O próprio Senhor Jesus, várias vezes nos evangelhos, vai falar: Jesus se retirou para orar, Jesus se retirou para orar, Jesus se retirou para orar. E é isso que a gente precisa também fazer: orai sem cessar. Oração no pensamento, né? A hora que vem um pensamento errado, a hora que vem alguma situação, alguma tentação na mente, você está sempre em oração: Senhor, me livra, me guarda, vou pegar esse ônibus, me cobre com o teu sangue, eu vou saltar em tal lugar, eu vou nessa consulta, toma esse médico nas tuas mãos. Você não precisa estar de olho fechado e falando o tempo todo. O nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece, Ele ouve os seus pensamentos. Então, a oração sem cessar quer dizer isso: em todo momento você está ligado com o Pai. Independente de estar falando, você está conversando aqui e a sua mente está orando lá: Senhor, me dá estratégia, bota uma situação, fala comigo, toma esse médico, toma esse juiz, fala comigo, entra na providência, me livra, me guarda, toma esse ônibus, toma o carro, toma a minha ida, a minha volta. Você está no seu pensamento, cobre-me com o teu sangue, limpa minha mente, tira esse pensamento ruim. Constante oração, para que sempre você esteja com Deus, e assim o Senhor vai te livrando da tentação. Ela é a chave da caminhada cristã. A oração é o oxigênio da alma. Você não consegue ficar 30 segundos sem oxigênio. Imagina a sua alma, quanto tempo fica sem você orar. Então, se a oração é o oxigênio da alma, a gente precisa estar sempre oxigenando a nossa alma para que ela não morra. Então é isso que a gente precisa entender. Aí ele vai falar: oração em todo o lugar. A oração não tem lugar previamente definido, mas a Bíblia relata que Jesus e os discípulos oravam no templo. Isso aqui é interessante. Claro que a oração é na igreja, em oração a gente coletivo, quando a gente ora com o pastor, com os irmãos, com todo mundo lá, a gente já falou que faz muitos efeitos. Mas para nós não é só na igreja que se ora, como eu disse, oração sem cessar. Todo momento você está orando na sua mente. E em algumas situações você vai orar na rua sim, você vai orar num shopping sim, você vai orar por alguém na hora que está ali, mas você não precisa fazer isso tocando trombeta. É isso que a gente precisa entender. Os fariseus, eles faziam na praça, eles faziam as coisas para os outros ver que ele estava orando. Isso que a gente precisa evitar. Você pode orar em qualquer lugar. Às vezes você encontra uma pessoa, alguém pede uma oração, aí você diz assim: não, chega depois lá ora. Não, coloca a mão sobre ele de forma discreta e ore ali do seu lado, voz baixa, tranquila. Deus está ouvindo, a pessoa do seu lado está ouvindo. Você não precisa chamar a atenção de todo mundo que está à volta, não. Você pode ir para um monte orar, você pode ir para uma praça fazer um ar livre, de forma discreta, sem chamar atenção para você. A oração é feita para Deus, é Ele que tem que ouvir, você tem que chamar a atenção do Pai. Então ore em todo lugar, e se não for possível, ore no seu pensamento, ore com você, na sua intimidade com Deus. Destaque isso para o seu aluno. Então, aí depois a gente vai ver, orar em todo o
tempo. Aí vem o texto lá de 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. A oração é um recurso que não fica velho e nem sai de moda. Crente que não ora não tem poder, meu. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Já é uma sequência que a gente sempre ouve nas igrejas evangélicas. A gente sempre tem essa ideia. Então você precisa orar de forma específica, de forma correta, de forma efetiva, conforme a gente aprendeu, em todo lugar, em todo momento, reconhecendo a soberania, exaltando ao Senhor, fazendo orações específicas para aquela situação, entende? Então a gente tem que destacar isso para o nosso aluno. Isso não pode deixar para trás. Não, oração é para as irmãs de oração. Oração é para o ciclo de oração. Não, a oração é para todos, tá? É uma arma disponível para nós. A gente ora, a gente clama, a gente busca, a gente tem que conversar com Deus. É a forma da gente se relacionar com Ele, é através da oração. Então tem que se buscar em oração, sim, a cada momento, para que a gente possa ter vitória. A oração move o céu, a oração traz resposta, a oração faz o defunto viver, a oração faz o sol parar, a oração faz a lua parar, a oração faz a sombra retroceder, a oração fecha a boca de leão, a oração faz o quarto homem da fornalha livrar dentro da fornalha, a oração abre o mar, a oração transforma a vida, a oração muda cenário, muda crença, muda decreto, a oração e o jejum pode fazer muito nos seus efeitos. Nós precisamos entender isso, é uma arma que nós temos na mão e muitas das vezes a gente negligencia, meu irmão. A oração move a mão de Deus, a oração transforma, mexe com o céu. Então o joelho dobrado faz muita diferença, sim, meu. Então não desista de orar, continue insistindo em todo o tempo, ore sem cessar, perseverança, animado. Eu hoje orei, amanhã eu vou orar, vou pedir até que... Olha o que o texto diz deles lá, quando eles se reúnem, quando Jesus diz, fica aqui em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eles ficaram orando 10 dias seguidos, até que do alto, de repente, o Espírito Santo invadiu aquele lugar como línguas de fogo e tocou neles e todos começaram a falar e foram revestidos de poder, porque estavam orando sem cessar. Até que, lembre-se disso, destaque isso para o seu aluno, ore até que você receba do céu aquilo que você precisa, que Jesus prometeu na sua vida. Não é um dia, não é 2, não é 3. Ore até que. Pode acontecer em 1 hora, pode acontecer em 1 minuto, pode levar 10 anos, pode levar 20 anos. Ore até que você receba do céu aquilo que você está buscando, se for da vontade do Pai. Então ele diz, ore sem cessar. E aqui a gente já emenda no 3, Porque eu oro sem jamais esmorecer. Aí ele traz aquela parábola da viúva, do dever de orar e nunca desanimar. Olha o que ele está falando. Nós precisamos, ele dá essa parábola e no início ele já diz, essa parábola é para que você saiba o dever de orar sempre e nunca desfalecer ou desanimar. A oração tem que ser feita contínua até que você receba do alto aquilo que você está pedindo e aquilo que Deus tem para dar. Não esmoreça, não desista. A oração pode muito em seus efeitos, mas é no tempo de Deus, é na vontade de Deus, é na hora certa. Ele é o soberano, ele faz quando ele quer, segundo a sua vontade. Qual é a nossa responsabilidade? Orar, 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 para até o Senhor falar, para parar, Isso aconteceu com o próprio Samuel. Deus falou para Samuel, até quando vai ficar falando para mim sobre Saul? Para, eu já rejeitei ele, não tem mais jeito, para de orar. Aí Deus falou para Samuel parar. Se Deus não mandou você parar de orar, se Deus não mandou você parar de clamar por essa causa, continue firme aí, continue clamando sim, que essa é a sua função, orar sem cessar e sem esmorecer. Olha, aquela viúva nos ensina,
que ela foi lá naquele juiz todo o tempo, porque ela tinha consciência do que ela precisava. Ela precisava que fosse feita a justiça na causa dela. Ela tinha convicção que só aquele juiz podia fazer justiça. E ela não tinha outro juiz para recorrer. Isso é o que a gente entende da oração. Eu preciso de uma situação, eu não tenho aonde achar essa resposta se não for em Deus. O homem não consegue, o médico não consegue, o juiz não consegue, meu marido não consegue, minha esposa não consegue, meu pai não consegue, minha mãe não consegue, só o Senhor. Então eu tenho plena convicção que essa causa só Deus vai me dar vitória. Então eu vou continuar orando, porque eu oro para que Ele dê a vitória, porque eu preciso dessa situação. Eu reconheço que só Ele pode fazer e não tem outro além dele para ir buscar. Então, isso que a gente aprende com aquela viúva. Eu preciso orar para alcançar o que eu tenho necessidade. Eu não tenho outro juiz a recorrer. E eu tenho certeza que esse juiz pode fazer justiça na minha causa. Então a gente reconhece isso em Cristo. Eu preciso de Cristo. Eu tenho certeza que Ele tem poder para fazer o que eu preciso e infinitamente mais. E eu não tenho outro além dele para recorrer. Nós não temos outra pessoa. Nós não temos uma instância superior. Nós só temos a Cristo. É Ele que muda a sentença. É Ele que muda cenário. É a oração que faz o céu mover e a terra reconhecer e nos dar vitória. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. E a gente já está finalizando aonde devemos e já aprendemos que a oração deve ser contínua, perseverante e com paciência, e como nós vimos lá, orar também pelos nossos irmãos. Não devemos orar somente para nós, meu. A Bíblia vai dizer lá em Tiago que muitas das vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal somente para os nossos deleites. Olha que coisa. Muitas das vezes o que nós estamos pedindo vai ser só para o nosso deleite e vai fazer mal. Então o Senhor, Ele não entrega. Então quando você for orar, destaque isso para o seu aluno. Procure na sua oração mostrar que o que você vai fazer com aquela bênção para abençoar você, abençoar o próximo e abençoar o reino de Deus. Olha só, muitas pessoas pedem, Senhor me dá um carro, Senhor me dá um carro, Senhor me dá um carro. Aí Deus dá o carro, o cara pega o carro e some, meu. Aí todo domingo ele inventa uma saída, ele pega aquele carro, vai para a praia, vai para a cachoeira, vai para lá, vai para cá. A obra do Senhor fica para lá, os irmãos da igreja ficam para lá e ele está só usando aquilo que recebeu para o seu deleite, para o seu desfrute. Aí o que Deus faz? Não vou te dar, eu conheço o teu coração, eu sei o que você vai fazer se eu der, então continue aí sem, porque assim você está fazendo a minha vontade. Então, use sabedoria no que você vai pedir. Quando a gente pede certo, Deus tem poder para nos abençoar. Bater, pedir e dar-se-vos-á. Bater e encontrar. Pede, aquele que pede, recebe. Mas nem sempre ele recebe aquilo que pediu. Ele recebe aquilo que ele precisa. Muitas das vezes a gente pede um monte de coisa que a gente nem precisa. É para deleite. Aí o Senhor diz, não, eu não vou te dar o que você está pedindo. Eu vou te dar o que você está precisando. E aí Ele dá na medida que a gente vai. Mas quando a gente pede de forma correta, o Senhor dá medida transbordante, sacudida, recalcada. Vê o que aconteceu com Salomão. Ele só pediu sabedoria para ele viver no reino de forma justa e piedosa, para ele conseguir administrar aquele povo enorme, aquela maior nação caiu na mão dele, do nada, do colo dele. Resolve aí, ó, seu pai morreu, assume. Como que ele ia fazer isso? Veja que Davi, ele foi se preparando aos poucos, né? Ele se preparou, ele foi crescendo, ele foi vendo Saul, ele foi vendo as coisas, Samuel orientava, ele foi se preparando até se tornar o rei Davi. Salomão não, ele já caiu no colo com o reino montado, agora administra. E ele não tinha condições, ele sabia disso. Então o que ele faz? Senhor, me dá sabedoria, não é para eu tirar onda e dizer que sou o melhor rei, que eu tenho muita coisa, que eu sei muita coisa. Não, ele diz, me dá sabedoria para eu conservar e guiar o teu povo.
Aí o Senhor vê a sinceridade e fala: vou te dar sabedoria e além do que você pediu, muito mais coisa. Porque ele mostrou que aquilo que ele estava pedindo não era só para o seu deleite, não era só para o seu ego de bater no peito e dizer: eu sou o melhor rei de Israel, eu fui melhor que meu pai, olha aqui eu. Não, ele queria fazer um bom reino para que o povo de Deus pudesse viver em paz também. Então, quando a gente pede, lembre-se disso, mostre para o Senhor o que você vai fazer com essa bênção para as outras pessoas também, para o bem do reino. Olha, Senhor, eu preciso de um carro para poder ir para a igreja melhor, para dar uma carona para o meu vizinho, para levar uma criança para a escola bíblica dominical, para poder levar uma senhora em casa num dia de chuva. Comece a mostrar para Deus que aquela bênção vai ser para você, vai ser útil para os outros e vai ser útil para o reino. Quando a gente for fazer um ar livre, Senhor, eu vou botar a caixa de som na mala, eu vou conseguir levar, eu vou poder levar as irmãs mais idosas em casa, e aí você vai mostrando ao Senhor o que você vai fazer de bom para o reino. E quando a gente coloca assim os nossos pedidos, aí você tem mais condições de receber, porque você não está pedindo somente para os seus deleites. É a Bíblia que está falando, lá em Tiago diz isso: pedir e não receber, porque pede só para os seus próprios deleites. Então, lembre-se disso, destaque isso para o seu aluno. Além disso, a gente precisa entender que quando a gente dobra o nosso joelho para orar, para pedir alguma coisa ao Pai, a gente precisa estar em perfeita paz com Deus. Ou seja, eu não posso dobrar o meu joelho para pedir bênção, para pedir coisas, se o meu coração está cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de coisas que não agradam ao Senhor. Primeiro eu tenho que me dizer: Senhor, me limpa, me arruma, me conserta. Eu faço uma oração de confissão de pecado. Eu pequei, eu reconheço os meus erros, assim como o publicano fez lá no templo. Ele chega ali: Senhor, eu não consigo nem levantar a cabeça para orar. Tamanhos erros que eu cometi, quando eu olho para Ti na Tua santidade, me constrange que eu não consigo nem levantar a cabeça. Perdoa, tem misericórdia, porque quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus, eu vejo que eu tenho mais pecado, a luz de Deus mostra mais as minhas falhas, então eu só posso pedir a Deus o quê? Misericórdia. Então, quando eu entro na presença do Senhor, eu preciso estar com o coração limpo, com o coração curado, transpassado por Deus, para que eu não tenha nada em mim que ofenda a santidade do Senhor. Então preciso pedir para que Deus me perdoe, para que me ensine a perdoar, para que limpe o meu coração, limpe a minha mente. E aí sim, quando eu estou numa posição de conserto com Deus, aí eu peço a Ele, e aí com certeza, quando eu peço consertar, quando eu peço humildemente, quando eu peço debaixo da vontade do Senhor, meu irmão, Deus tem prazer em abençoar de forma grandiosa. Ele abre as comportas do céu, o Senhor te dá infinitamente mais daquilo que você pediu ou um dia pensou em pedir. Esse é o Deus que nós servimos, mas a gente precisa estar na posição que Ele agrada ao Senhor para se pedir. Então, a nossa fidelidade é que vai fazer a nossa comunicação com Deus ser efetiva. Então, guarde isso, lembre-se disso. A gente precisa ter o coração limpo. E quando eu orar ao Senhor, não posso ter dúvida. Eu preciso crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu peço, ou do que eu pedi, ou do que eu pensei. Ele é poderoso para fazer. Então, aqui está os segredos para uma eficácia oração, para que você possa se dedicar na oração. Destaque tudo isso para o seu aluno, para a honra e glória do Senhor. A oração é o oxigênio da alma que mantém o vigor da vida espiritual. Ore ao Senhor, peça a Deus para te renovar a tua sabedoria, renovar as suas forças, e tu serás mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter uma excelente aula, que você possa usar essas informações, mais aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, mais aquilo que você conhece, que você aprendeu também. Junte tudo, prepare a sua aula e tenha uma aula abençoada em nome de Jesus. Que os teus alunos aprendam a cada dia mais
para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir, para a honra e glória do nome dele. Amém? Fique na paz. Jesus te abençoe.